Amém. Por favor, meus irmãos, podemos assentar. Louvado seja o Senhor. Uma lição que traz sob o título Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Uma aula muito rica em detalhes, muitas aplicações nós podemos fazer na nossa vida, na nossa família, mas aqui nós vamos focar em alguns pontos, mais no relacionamento familiar, principalmente no relacionamento desses dois irmãos gêmeos e a maneira como os pais, pai e mãe, Isaac e Rebeca, conduziram algumas situações e algumas informações que eles tinham. Pelo menos Rebeca tinha uma informação muito relevante da parte de Deus. A Bíblia não nos diz se ela compartilhou com Isaac essa informação, possivelmente sim. E essas aplicações que nós podemos fazer, tanto vai servir para a nossa família, para a nossa vida cotidiana, no nosso lar, nossos relacionamentos, e também na igreja. Nós tiramos aqui lições também para aplicarmos na nossa vida em comunidade. Nosso texto áudio, não bastasse a complexidade da lição, o texto áudio também é um dos mais complexos da Escritura Sagrada. 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Esse texto aqui, ele é lembrado lá na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo vai explorar um pouquinho esse assunto e trazer uma dimensão um pouco maior. E por que esse texto ele é complexo, esse versículo? Porque aqui nesse texto fica evidente a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus tem autoridade e o direito legal de fazer o que Ele quiser, porque Ele é perfeito. Eu, com toda certeza, quando me defrontar com a soberania de Deus, eu vou ter muita dificuldade de lidar com isso. Mas o problema não está em Deus, o problema está na minha limitação em compreender essa soberania. Outra palavra, aí aqui, essa palavra divide um pouco, não tanto quanto a predestinação, mas ela também tem um peso muito forte. E alguns, ao longo da história, alguns estudiosos, alguns grupos religiosos, eles até ou relativizam essa palavra eleição, ou vão a extremos, e os extremos não são saudáveis. Mas esse texto aqui, ele fala também de eleição. Quando Deus, na sua presciência, elegeu aqueles que se haveriam de salvar, aqueles que seriam salvos. O apóstolo Pedro trabalha muito bem isso. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação, para a aspersão do sangue de Jesus. Esse texto aqui, ele nos leva a um paradoxo. Diante da soberania divina, como é que fica a responsabilidade humana? Às vezes, a Bíblia parece que traz um conflito entre essas duas coisas.
Por isso que nós não podemos, não devemos, não é saudável radicalizar. Nem para um extremo, nem para o outro. Nós temos duas linhas que vivem em pé de guerra, que é o calvinismo e o arminianismo, tá? Que eles vão aos extremos. Um radicaliza, não, é isso aqui, acabou. O outro lado também, no sentido oposto. Isso não agrega em nada, no sentido prático da nossa fé, da prática da nossa fé. E também esses posicionamentos extremos advêm, às vezes, de uma leitura, de uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, essa introdução é importante, meus irmãos, porque nós vamos ver aqui na vida desses dois irmãos que o propósito de Deus se cumpriu na vida deles e na vida da família. Mas Deus não é responsável pelos erros que os agentes humanos envolvidos cometeram e as consequências que vieram desses erros. Então, diante da soberania de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, tá, mas se Deus faz o que Ele quer, então, como é que fica? Aí o apóstolo vai dizer, quem és tu, ó homem, que a Deus replicas? Então, soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. É isso que nós precisamos entender. Verdade prática. Os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Eu, quando estava estudando essa partezinha aqui, me veio à mente que quanto mais filhos nós tivermos, mais dificuldade nós vamos ter de administrar isso. Lembrei do irmão Rafael. O irmão Rafael tem só um. Que bom. É mais fácil. É menos difícil. Não é mais fácil, menos difícil. O pastor Gunnar tem duas. Mais complexo. Nesse quesito eu superei eles. Então são três. E que complexidade. Porque os filhos, meus irmãos, eles não são, eles não foram produzidos de uma forma mecânica, em igualdade. Eles não são máquinas em série que tu pré-define, programa o comportamento que elas vão ter e elas vão, dentro da lógica, corresponder àquilo que tu predeterminou. Filhos não são. Os filhos têm suas particularidades. Deus tem seus propósitos para cada um deles. Deus tem um ministério, uma missão, um chamado para cada um deles. E que desafio para um pai administrar isso ao longo da criação. Principalmente nos primeiros anos, quando os teus filhos estão direto sobre a tua tutela e sobre a tua autoridade. A formação deles. E aí, quando nós vemos aqui, os pais não devem ter preferência entre seus filhos. Quando nós vemos aqui, e devem tratá-los da mesma forma, nós precisamos entender outra coisa, meus irmãos, muito importante. Tratar da mesma forma não quer dizer tratar igual. Por quê? Porque igualdade mecânica, ela se contrapõe à justiça sábia. Como já dissemos aqui, cada filho tem uma personalidade. Então, eu vou radicalizar. Não, existem momentos que tu vai ter que tratar com um de uma forma diferente da que tu vai tratar com o outro. O que não pode haver é parcialidade. O grande erro de Isaac e Rebeca foi a parcialidade com que eles se relacionaram com seus filhos. Porque a parcialidade, ela impede a justiça. A justiça é como uma balança. Ela tem que pesar em situações semelhantes. Ela tem
tem que pesar da mesma forma. Se eu usar pesos diferentes, isso é uma coisa que Deus abomina em todas as áreas da vida. Nós vamos ver na Escritura e ao longo de toda a história, Deus tratando isso com seriedade. Então, tratá-los da mesma forma é com equidade, com uma balança justa. E é aqui que os filhos percebem, quando eles são injustiçados. Às vezes eles são injustiçados, mas a leitura deles está equivocada. Eles estão olhando o mundinho deles, eles não estão olhando a comunidade. Não, nós vivemos aqui nessa casa em comunidade. Então, às vezes, a minha liberdade vai terminar quando começar do irmão aqui. Existe uma linha entre nós. O irmão não deve passar para cá e nem eu para lá. Em casa a mesma coisa. Existe uma linha imaginária. O direito de um filho termina quando começa o do outro. E o grande problema aqui, e os grandes conflitos que advieram depois disso, foi por causa da parcialidade, das preferências. Porque a Bíblia vai deixar bem claro que Isaac tinha uma predileção por um dos filhos e Rebeca pelo outro. E aí a gente não sabe, aí entra a soberania divina também, porque a gente não sabe até que ponto, porque Deus dá, primeiro que por que Deus permite, e isso aqui são perguntas que eu não tenho resposta, por que Deus permite que fossem gêmeos? Podia ser só um, evitava um monte de conflito. Rebeca faz uma oração, pergunta para Deus por que no ventre dela era aquela agitação, e Deus responde. E aí Deus dá uma informação que vai ser muito relevante. Por que Deus dá essa informação para Rebeca? Soberania de Deus. Vamos pegar aqui vamos parafrasear o Jó. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso aqui, a gente sintetiza essa frase, meus irmãos, de uma maneira bem simples. Deus é soberano e não deve satisfação nenhuma a ninguém. Ele poderia não ter dito nada a Rebeca. Podia não responder aquela oração. A gente tem às vezes aquela ideia imediatista de que tudo que nós perguntar para Deus, Deus nos deve satisfação, nos deve uma resposta. E existem coisas, meus irmãos, que Deus vai nos responder de uma forma quase que instantânea. Coisa boa, uma resposta de uma oração instantânea. Quantas vezes? Eu lembro de muitas, mas uma vez eu precisava de um dinheiro para comprar um medicamento. Eu terminei de orar, levantei, quando eu estou saindo na porta, chegou a solução. Mas tem respostas que Deus leva mais um tempo para dar. Existem coisas que nós só vamos entender o porquê na eternidade. Mas não nos iludamos, irmãos, achando que nós vamos entender tudo na eternidade. Não, na eternidade existem coisas que nós não vamos ficar sabendo por quê. Porque não é da nossa conta. É da soberania de Deus. E aí nós descansamos. Quando nós não conseguimos descansar na soberania de Deus, nós vamos viver criando e encontrando conflitos ao longo do caminho. Para nós e para as pessoas que nos cercam. Porque as pessoas também são afetadas pelas nossas escolhas e nossas decisões. A vida desses meninos foi. E como a gente vê hoje, filhos profundamente marcados, afetados, com dificuldades nos relacionamentos profissionais, dentro da igreja, em comunidade, em família, por causa da maneira como os pais conduziram algumas coisas. Aí nós vamos entrar aqui, meus irmãos, na introdução. A nossa introdução vai dizer assim: nesta lição veremos que a família de Isaac estava dividida. É situação muito difícil da gente lidar com divisão. Dentro de casa, na igreja, no trabalho. Quando uma equipe, ela se divide,
talvez esse seja um dos maiores desafios de uma liderança: a divisão. Veremos uma família, a família dividida. Isaac tinha Esaú como seu filho predileto, talvez por ser o primogênito. Já Rebeca demonstrava amar e identificar-se mais com Jacó, o mais moço. Tal predileção só trouxe prejuízos para a família, e principalmente para Rebeca, que morreu sem poder ver novamente seu filho preferido. A predileção dos pais trouxe insegurança para os filhos e instalou um grande conflito em toda a família. Meus irmãos, e aqui nós temos 4 personagens envolvidos aqui diretamente nessa história familiar. Nenhum deles é inocente. Nenhum. Por isso que nós cantamos aqui, que bonito esse hino da água, eu não conhecia. Só o sangue. Só o sangue. Ninguém é inocente, porque quando a gente faz uma leitura meio superficial, dá a impressão que o pobre do Isaac é vítima. Ele é o mais passivo em toda a história e parece que ele é o mais... Não, nenhum. Não há inocentes aqui. E a Escritura, e quando nós vamos analisar a palavra com fidelidade, com equidade, justiça e imparcialidade, nós vamos ver que não se escapa nenhum. Quando nós vamos traçar um mapa mental aqui, desses personagens, nós vamos ver algumas características interessantes. Na vida de Isaac, nós vemos um homem, um pai de família tradicional, passivo na maior parte dos acontecimentos. Nós vamos ver Rebeca, uma mãe estrategista, mas também muito ansiosa. E aqui, meus irmãos, outro ponto, a ansiedade. Não é aquele combustível que te move. Uma vez eu conversava com uma profissional e ela me dizia, o problema da ansiedade, todos nós precisamos de ansiedade. A ansiedade é o combustível que te move para te produzir. Se tu não tiver ansiedade, tu não vai produzir nada, tu vai ficar inerte, extremamente passivo de uma maneira que não é saudável. O problema da ansiedade é quando ela fica exacerbada, quer dizer, ela passa do limite saudável. Uma ansiedade que ultrapassa o limite saudável, aí ela gera problemas. Ela é doença, se não tratada, ela pode desencadear uma série de outras coisas. E a ansiedade humana, além do limite, ela compete e conflita com a soberania divina. Nós vamos olhar para Esaú, nós vamos ver um moço, um rapaz impulsivo, movido por emoções, intenso. Faz primeiro e pensa depois. Fala primeiro e pensa e reflete depois. Quando nós olhamos para Jacó, talvez de todos aqui, o mais criticado, nós vamos ver um rapaz introspectivo e de um perfil psicológico muito complexo. Jacó é um personagem muito complexo. Mas também Jacó, desses 4 personagens aqui, quando a gente vai na Escritura, e nós fazemos uma análise do todo, porque nós hoje temos informações que eles não tinham. Eles estavam vivendo, Deus os estava separando para exemplo. Mas nós hoje temos o resumo de toda a história. E aí nós olhamos, desses 4 personagens, o que mais evoluiu como pessoa foi Jacó. Jacó sai de um extremo ao outro, no final do processo que Deus faz na vida dele. Um homem que tentava controlar o próprio destino, chega no final da vida dele, para ele ficar em pé, conseguir ficar em pé. Um homem que lá na juventude, ninguém o
impedia de lutar por aquilo que ele queria, ao preço que fosse. E as coisas não... A gente tem que meditar muito. Qual é o preço que eu vou pagar por isso aqui? Quanto vai me custar isso aqui? Mas nós vemos um homem que não olhava para isso. Mas aí no final da vida dele, ele para ficar em pé, ele precisa de um bastão, porque senão ele não consegue se sustentar. Os filhos de Isaac. Isaac ora por um filho. Gênesis 25, 21. Como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seriam pai de multidões. Isaac era um homem de fé e suplicou ao Senhor por um filho. Ele, assim como seu pai, tinha um relacionamento com Deus e não orava somente nos momentos de aflição e dor. Certamente percebeu que ser pai no seu caso não seria algo natural, e sim uma ação extraordinária, um ato sobrenatural de Deus. Então ele orou insistentemente até que o Senhor decide conceder-lhe filhos, cumprindo assim a promessa que foi feita ao seu pai e a ele. O nascimento de Esaú e Jacó foi uma resposta à oração e à fé de Isaac. Mesma situação que aconteceu com Abraão. A esterilidade de Sara e agora o filho enfrenta também a esterilidade de sua esposa. Rebeca fica grávida, subtópico 2. Deus atendeu às orações de Isaac e Rebeca foi curada de sua infertilidade. Ela logo percebeu que sua gravidez era diferente, pois os bebês lutavam no seu ventre. Por isso decidiu consultar ao Senhor. Gênesis 27, 22. Então o Eterno lhe fala. Aqui está o texto. Áureo. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Meus irmãos, aqui nós precisamos esclarecer uma coisa para os irmãos. Não existe fatalismo aqui. Quando a palavra diz que Deus amou a um e aborreceu ao outro, a palavra usada ali, ela é uma palavra sané. A palavra sané, de escolher aqui no hebraico, ela tem algumas aplicações, não só uma. Para nós escolher é escolher, ou é aqui ou é ali. Só que as motivações que eu tenho para escolher, elas são corrompidas, porque eu sou um ser imperfeito, Deus não. E aqui, essa palavra sané, ela pode significar odiar, ela pode significar rejeitar, ela pode significar amar menos, mas ela pode também significar não escolher. Ou, diante de uma situação, tem que fazer uma escolha. É aqui ou aqui, eu tenho que escolher. Eu, quando faço minhas escolhas, que Deus tenha misericórdia. Que eu esteja sempre no centro da vontade dele. Porque as minhas percepções do mundo à minha volta e das consequências são limitadas. Deus não. Deus, quando escolhe, ele olha de cima. Deus, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todos os desdobramentos possíveis. E ele escolhe. Ele tem que escolher. O Messias tinha que vir de um patriarca. E ali tinham 2 irmãos. Deus tinha que escolher um deles. E Deus escolhe para essa missão a Jacó. Por quê? Não sei. Talvez porque Deus, na sua soberania, ele já soubesse.
Esaú seria impulsivo, e colocar nas mãos de Esaú, um homem impulsivo, a missão de ser um dos agentes para dali vir o Salvador da humanidade, poderia não ter sucesso. Que nem quando Deus escolhe Davi. Ele chama Samuel, tu vai na casa de Jessé e tu vai ungir um dos meninos dele para rei. E aí quando Samuel chega lá, tem 7. Quando Samuel vê o primeiro, se apaixona. É esse. Pela lógica humana, o pai apresentou primeiro o mais, que aos olhos de Jessé era o mais em melhores condições. O Samuel diz, é esse aí. Aí Deus vem para ele. Não é esse. O que Deus diz para ele? O Senhor não vê como vê o homem. O escolhido naquela situação foi o menos provável, era o que nem estava inicialmente para compartilhar o bolo. É tipo a minha brezinha, né, irmão Rafael? Brincou, não comeu o bolo na hora de comer. Quando estava chegando em casa, deu de conta que não tinha comido o bolo. Aí pega o celular e vai ligar para o irmão Rafael chorando, que não tinha ganhado um pedaço de bolo. Lá a gente tem que ir aqui buscar um pedaço de bolo. Na hora de repartir o bolo, Davi nem estava ali. E aí, quando chega Davi, diz, esse aí, pode ungir. Nós vamos entender um pouquinho disso lá adiante depois. Há uma batalha, está todo mundo acovardado, até o preferido aos olhos de Jessé e o preferido aos olhos de Samuel. Diante do Golias se acovardaram. Quem é que tem a coragem de enfrentar o homem? O Davi. Então, meus irmãos, isso aqui não é fatalista. Deus foi injusto porque não escolheu Esaú, não quis Esaú. Não, Deus não é injusto. Deus é perfeitamente justo. E o significado aqui, porque lá em Malaquias vai dizer, amei a Jacó e aborrecer a Esaú. Mas isso aqui estava mais direito a uma necessidade de escolher do que propriamente foram as atitudes de Jacó, de Esaú, que os levaram à condição em que chegaram no final de suas vidas. E Deus não foi injusto em momento nenhum nisso. O apóstolo Paulo fala a respeito das coisas que não são. Isso mesmo, a carta aos Romanos é fantástica. O apóstolo Paulo explora muito bem isso aqui e nos esclarece muito bem dessas circunstâncias. Não era costume o mais velho servir ao mais moço. Na cultura judaica do Antigo Testamento, o filho mais velho tinha o direito da primogenitura, a precedência sobre o mais novo. Deus, porém, é soberano e está acima dos padrões ou costumes culturais. Romanos 9, 19 ao 20, que o irmão está citando aqui também. E aí Deus tem que escolher, são dois. Deus vai escolher um impulsivo ou um determinado, porque imperfeições existiam nos dois. Existiam nos 4. Imperfeições existem em todos nós. Todos nós somos imperfeitos. E apesar disso, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nos insere nesse projeto maravilhoso de salvação, nos dá uma filiação, um direito de ser chamado filho de Deus através de Jesus Cristo. E nós, seres tão limitados, às vezes olhamos para nós mesmos. Só Deus, só o sangue, para conduzir pessoas tão imperfeitas, tão limitadas, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Meus irmãos, subtópico 3, o nascimento dos gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos,
Rebeca deu à luz a 2 filhos gêmeos. Gênesis 25, 26. Sua gravidez foi uma bênção divina e também um evento singular, pois é a primeira vez na Bíblia que se registra uma gestação e um parto múltiplo. O primeiro bebê a nascer recebe o nome de Esaú, que significa peludo. Segundo o costume, ele teria o direito à primogenitura. Dentre os benefícios que advinham da primogenitura era a metade de todos os bens ficaria para ele. E na ausência de Isaque, ele seria o sucessor imediato. A liderança da família, a liderança do clã passaria automaticamente ao filho primogênito. Essa bênção, meus irmãos, não pode ser confundida com outra bênção, embora elas caminhem juntas, normalmente. Normalmente caminham juntas, a menos que a soberania de Deus, ela dite diferente. E Deus é soberano e Ele pode fazer o que Ele quiser. Sim, Ele é perfeitamente justo. A bênção da primogenitura era um direito legal. Automaticamente, nasceu primeiro, é tua. Mas havia aqui também a bênção patriarcal. Aquela bênção que Abraão impetrou sobre Isaque. Isaque passa, mesmo contra a vontade dele, para Jacó. E Jacó passa para os seus 12 filhos e os 2 filhos de José. E daí por diante, cada líder, cada pai vai passando essa bênção patriarcal. Até que se cumpram todas as promessas e chegue o Messias. Esaú tinha o direito legal da primogenitura. E aí acontece uma coisa muito interessante. Porque Deus, Ele responde à oração de Rebeca, Rebeca guarda aquilo no coração, só que os acontecimentos só vão contrariando as expectativas de Rebeca. Sabe quando Deus diz que vai fazer alguma coisa e nós ficamos a partir dali ansiosos? E tudo a gente começa a ver, será que não é aqui? Deus me prometeu uma bênção, deve ser isso aqui. Deve ser por esse caminho. Nós somos assim. Quando a gente vai orar, a gente acha que pode ensinar Deus como fazer. Senhor, faz isso, faz assim, faz daquele jeito, muda tal situação. Não é assim que a gente ora? Eu normalmente oro assim, aí de repente eu não estou dizendo, peraí, a minha oração está um pouquinho equivocada. A minha oração mais segura que eu posso fazer é, faça-se a tua vontade. Até nos momentos que a tua vontade conflitar com a minha. Eu tenho uma grande experiência aí. Uma certa madrugada eu estava orando e eu fui conjecturar com Deus. Ah, Deus, eu tanto tempo faço, aconteço porque a minha esposa está assim. E aquela voz do céu dentro da minha mente disse, vou usar palavras chulas assim para dar um exemplo de como Deus, eu disse, só que eu vou caminhar. Então, a mulher podia estar cega, surda, muda, paraplégica, está andando, para na fila e olha para trás. Foi uma grande missão para mim. Uma grande missão mesmo. E eu encaixei. Perfeitamente. Para me ajudar. Perfeitamente. Aconteceu comigo. E aí, a gente fica naquela ansiedade. Né? Rebeca já imaginou. Deus falou, perfeito. Agora eu vou dar uma ajudinha. Eu vou manipular situações para aqui. Não. Se Deus falou, Ele vai fazer. E a maneira como Ele vai fazer é a melhor. Embora, na maioria das vezes, aos nossos olhos não pareça. Quem já não orou como pastor Patrocínio? Quem já não perdeu o sono de madrugada? E não foi brigar, entre aspas, no bom sentido com Deus? Aí chega então um acontecimento fatídico naquela história. Esaú vende sua primogenitura, tópico 2. Preferências entre filhos. A predileção dos pais traz sérios prejuízos emocionais para os filhos e a família de um modo geral.
Isaac gostava mais da caça e talvez por isso amasse mais a Esaú, que era caçador e seu primogênito. Rebeca amava mais a Jacó, que era mais caseiro e gostava de cozinhar. A atitude de Isaac e Rebeca em relação aos filhos não foi correta. Já exploramos bastante isso aqui. Os pais podem ter mais afinidade com o filho, mas devem demonstrar amor e respeito por todos. A preferência por um dos filhos causa ciúmes, divisão, problemas com a autoestima e a disfunção familiar. Já falamos aqui, traumas que refletem durante toda a vida, nas escolhas. Quantas vezes um filho ele tem dificuldade em escolher porque ele não teve uma boa referência lá atrás. Isso aí hoje a psicologia, a ciência, a própria comunidade científica e a medicina, ela explica muita coisa. Por que de certas atitudes, por que de certas escolhas, por que às vezes as pessoas saem de um erro e cometem outro, pessoas que não conseguem ter um relacionamento estável. E aí tu vai ver as raízes vem lá de trás. Uma moça que não teve uma boa referência de pai dentro de casa, a probabilidade dela errar na escolha do companheiro é muito grande. Porque ela quer enxergar no pretendente tudo aquilo que ela não teve no pai dela. E daí, tantas outras coisas que podem vir, meus irmãos. Nós somos tão falhos às vezes como pais, que só a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim e dá sabedoria para educar meus filhos, para ensinar nos teus caminhos, segundo a tua vontade. Muda uma oração que eu faço com muita frequência, e Deus tem me ajudado muito nisso. Eu quero ser um pai melhor. E é só Deus para nos ajudar, meus irmãos, porque nós já trazemos marcas também, nós já trazemos referências erradas. Exemplos que não foram bons, que moldaram quem nós somos. E nós temos a tendência a praticar as mesmas coisas que fizeram contigo. A menos que a graça de Cristo transforme, o Evangelho entre na tua vida, o Espírito Santo governe a tua vida. O valor da primogenitura. Nos tempos do Antigo Testamento, o filho primogênito desfrutava de direitos que os outros não tinham. Não podemos nos esquecer de que Deus requereu os primogênitos para si quando mandou uma das pragas do Egito. Era um direito do primogênito exercer a herança espiritual e familiar. Ele também recebia uma porção dupla da herança. Deuteronômio 21, 17. Aqui nós já falamos, eram duas bênçãos. A primogenitura e a patriarcal. Uma direito legal, automático, e outra por imposição de mãos. Era uma transferência de autoridade. Uma autoridade que era compartilhada por Deus, porque a maior autoridade que existe é Deus. E Deus compartilha a sua autoridade. Eu, como pai, tenho uma autoridade sobre meus filhos. Mas essa autoridade, primeiro, eu presto contas a Deus. É Deus que compartilhou comigo. Eu não administro os meus filhos, eu não cuido dos meus filhos. Eu cuido para prestar contas a Deus, assim como o pastor cuida da igreja para apresentar ela diante de Deus, em que ele vai prestar conta. Todos os pastores vai prestar conta a Deus. É uma autoridade compartilhada. Então, quando um pai impunha as mãos sobre um filho e o abençoava, não era por causa das preferências pessoais dele. E Isaac errou nisso. Ele abençoava segundo a vontade de Deus. E ele só transmitia uma bênção que ele tinha recebido, que não era dele. Ele não tinha o poder, é meu, eu faço o que eu quero, não. Esaú vende o seu direito à primogenitura. Jacó preparou espertamente um prato saboroso. Quando seu irmão chega exausto do campo, pede que lhe deixe comer. Então Jacó diz que ele só poderia comer do ensopado se vendesse a sua primogenitura.
Esaú, com muita fome, não hesita em vender seu direito. Vender o direito de primogenitura por um prato de ensopado demonstrou quão pouco ele valorizava esse direito. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do concerto do Senhor com Abraão. Aqui era quando casava bem, quando tu tinha a primogenitura e automaticamente tu recebia depois a bênção da sucessão, a bênção patriarcal. Aquela bênção que Deus primeiro abençoou Abraão e Abraão abençoou toda a sua descendência a partir dali, passando de pai para filho, até chegar o Messias. Louvado seja Deus. Na verdade, uma bênção de Deus que garantia as promessas do concerto do Senhor com Abraão. Tudo indica que Esaú não tinha consciência do valor da sua primogenitura. Ele não a valorizou em termos espirituais e familiares. Agiu de modo imediatista, desprezando um direito que fora estabelecido por Deus. Esaú agiu de modo insensato e preferiu trocar benefícios futuros e duradouros por prazeres momentâneos. Aí em Hebreus 12:2, uma palavra em grego que vai ser usada para definir essa atitude de Esaú. Bébelos, profano, banalizar o sagrado. Foi isso que Esaú fez. É por isso que ele chorou, mas não teve chance de arrependimento para ele, nesse caso, nesse quesito. Porque ele desprezou o sagrado. E quando ele desprezou em sã consciência. Meus irmãos, aqui fica só um cuidado rápido aqui, uma aplicação rápida, porque nós não podemos deixar passar isso aqui. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que é sagrado. Muito cuidado. Teve o pai da filosofia, o pai da sociologia, Emile Durkheim. Ele falou uma coisa, que o sagrado é aquilo que não se toca impunemente. Quantas vezes nós temos visto, eu não estou falando na vida dos outros, na nossa, olhando para nós aqui. Quantas vezes nós descuidamos com o que é sagrado? Ah, mas está moderno. Meus irmãos, o certo vai ser sempre certo e o errado vai ser sempre errado, em todas as gerações. Eu sirvo diante de Deus. Eu administro bens que não me pertencem, só me foram confiados. Então tem situações que, se eu não estiver em condições, é melhor eu não colocar minha mão. Senhor, tem misericórdia, mas não dá para mim. Nessa situação que eu estou, não. Então, Senhor, por favor, me ajude a vencer isso aqui, a superar isso aqui, para a glória do Teu nome. E depois eu faço. É temor a Deus. O temor que é o princípio da sabedoria. No entanto, Jacó reconhecia o valor das bênçãos espirituais que faziam parte do concerto de Deus. Por isso, as 12 tribos de Israel vieram da família de Jacó. Deus já havia prometido que o menor serviu. Aqui é um erro de digitação, irmãos. Deus já havia prometido que o maior serviria ao menor. Mas Jacó usou de esperteza e depois de engano para conseguir sua bênção, mostrando que todos cometem erros graves em sua família. Aprendemos que não existe família perfeita, mas isso não invalida a bênção e o propósito do Senhor para as famílias. Meus irmãos, quais coisas que a gente aprende aqui com Jacó? Primeira coisa que a gente aprende: os fins não justificam os meios. Não. Ah, mas eu vou chegar lá, então eu chego ao custo que for. Não. Deus é perfeito. Se Deus disse que vai ser assim, será assim. Mas será do jeito de Deus fazer as coisas e não do meu. E sempre que eu meter a minha mão nessas situações, eu estrago. Eu não estrago o plano de Deus, porque ninguém frustra os planos de Deus. É por isso que às vezes Deus frustra os nossos.
para não frustrar os deles. E ele sempre vai fazer isso. Quando a gente conhece Deus, o Deus da Escritura, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que nem o seu Filho mesmo poupou, quando nós conhecemos a Deus de uma maneira profunda, nós descansamos em Deus, por mais difícil que seja. Nós vemos aqui o Isaac tentando mudar uma coisa um rumo que ele não queria, porque ele já estava, a Bíblia diz que ele já estava velho e ele achou que ia morrer logo, e aí ele toma uma atitude precipitada, quer transmitir uma bênção para Esaú, e se ele tinha conhecimento, pior ainda, da promessa que Deus tinha feito para Rebeca, do esclarecimento, ele pensa, estou morrendo, então eu já vou fazer isso aqui antes que aconteça aquilo. Rebeca veio de lá, Rebeca estava num partido oposto, Rebeca ali era antigamente, o pastor Gunnar já é da uma geração anterior à minha, provavelmente não lembra, mas os irmãos aqui me acompanham, o pastor Patrocínio, os demais irmãos aqui, que estão da minha geração um pouquinho antes, eram 2 partidos no Brasil, era o PDS e a Arena, eram só 2 partidos políticos. Rebeca e Isaac estavam assim, um estava na Arena e o outro estava no PDS. Aí Rebeca vê a situação e diz, poxa, mas não é assim, é do outro jeito, então eu vou lá e chamo Jacó. E aí, já não bastasse os conflitos que eles já tinham por si só, que ainda gera mais um. Os fins não justificam os meios. Deus disse que vai fazer, deixa Deus fazer. Só ora para que tu não te perca nesse trajeto. Ora para ti não te perder. Para Deus te manter nesse caminho aqui, que é o que Deus traçou para ti. Mas descansa teu coração. Deixa Deus fazer. Outra coisa que a gente aprende, Deus não ignora injustiças. Não ignora, meus irmãos. Eu fiz, vai ter consequência. Se eu fiz da maneira certa, vão ter consequências boas. Se eu fiz da maneira errada, vão ter consequências ruins. Outra coisa, aqui nós explicamos lá o início, complexo. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Não anula. Elas caminham juntas. Sabe quando parece que uma conflita com a outra? Não, não há conflito nenhum aqui. Elas caminham juntas. Tópico 3. Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Isaac já estava com idade avançada e não enxergava mais direito. Ele sabia que eu faria uma correção. Ele pensava que estava morrendo. Vocês não sabem por quê? Porque depois desse episódio aqui, ele viveu mais 43 anos. Isso aqui já subentende que ele se precipitou na atitude que ele teve de chamar Esaú para abençoar. Mas nós temos as nossas limitações. Não vou criticar o Isaac, porque muitas vezes eu também tomo atitudes assim. Eu acho que já é agora e tem que ser agora. Não. A nossa vida está nas mãos de Deus. Há um tempo que Deus determinou para todas as coisas. Tudo que eu fizer fora desse tempo, só vou colher consequências ruins. Sabia, eu colocaria, pensava que morreria em breve. Então ele pede a Esaú, seu filho querido, que lhe prepare uma comida saborosa. Depois de comer, Isaac pretendia abençoar Esaú antes de sua morte, pois não queria perder mais tempo. Rebeca escuta a conversa do pai com o filho e elabora um plano mentiroso para que seu filho amado recebesse a bênção do pai no lugar do irmão. Rebeca não teve nenhum pudor em induzir o filho a mentir e enganar o próprio marido e pai de seus filhos. Ela pagou um preço muito alto por sua atitude, pois seu filho teve que fugir de sua casa e ela nunca mais o veria novamente. Quantas tragédias, meus irmãos, nessa família. E era uma família de Deus.
Os irmãos vejam que é uma coisa fantástica que tem na Escritura, eu creio que todos vão concordar comigo. A Bíblia é um livro ímpar, porque ela não varre nada para debaixo do tapete. Nada. Ela mostra o ser humano como o ser humano é. Por isso que Jesus não caía nos discursos bonitos. Discurso bonito impressiona o homem, Jesus não. Teve um momento que estavam ali elogiando Jesus. Esse é o cara! E Jesus assim, aí a Bíblia diz assim, mas Jesus não confiava neles, porque ele bem sabia quem era o homem. O plano de Rebeca. Rebeca arquitetou um plano desonesto para mudar a situação. Com astúcia ela chamou Jacó e lhe disse que ouvira seu pai pedir a Esaú que lhe fizesse um guisado saboroso para que ele comesse e o abençoasse. Rebeca pede a Jacó que ele vá buscar 2 bons cabritos e diz que ela vai fazer deles um guisado saboroso para o esposo, como ele gostava. Diz a Jacó que ele teria somente que levá-lo até seu pai. Então Jacó diz à sua mãe que o plano não daria certo, porque seu irmão Esaú era peludo e ele liso. Ele sabia que seu pai iria apalpá-lo e que enganá-lo não seria tão fácil. A princípio Jacó resistiu ao conselho da mãe, mas acabou cedendo ao seu plano carnal, que haveria de trazer tantas consequências más para si e para sua família. Isaac foi enganado e abençoou a Jacó. Mas a trama enganosa foi descoberta. Esaú ficou revoltado e angustiado a ponto de querer matar Jacó. Esse triste episódio nos mostra que a predileção, a mentira, o engano prejudicam o relacionamento familiar. Meus irmãos, aqui nós vemos um pai e uma mãe que detêm sobre si uma autoridade, e eles usam dessa autoridade de uma maneira errada, de uma maneira equivocada e fora de tempo. E isso trouxe as consequências que nós estudamos aqui, e tantas outras que não vai dar tempo de nós estudarmos, e tantas outras que nós não conseguimos alcançar por causa da complexidade da situação, que só a misericórdia de Deus, e ainda bem que a misericórdia de Deus, ela sempre alcança um coração arrependido. Eu tenho hoje a chance de fazer diferente. Se lá atrás eu errei, eu fiz errado, eu escolhi errado, então a partir de hoje eu tenho a chance, em me arrependendo, de a partir daqui escolher o certo. A partir daqui confiar mais em Deus. A partir daqui entregar mais para Deus. A autoridade compartilhada de Deus traz responsabilidades. E aí nós temos que lidar com essas autoridades, como pais em casa, como pai e mãe, como no nosso trabalho, quando nós exercemos autoridade sobre alguém, exercer essa autoridade com justiça, com equidade, sabendo que ela primeiramente foi compartilhada por Deus, aquela autoridade, porque Deus é o dono da autoridade absoluta, Ele é o soberano. Na igreja, nós lidamos com almas, nós temos autoridade, às vezes sobre pessoas, que nós possamos usar essa autoridade para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa. Nós temos as nossas preferências, mas às vezes as nossas preferências não são as de Deus. Não para aquilo, não para aquela função, não para aquele ministério, não para aquele departamento. E aí nós precisamos sempre estar... Você foi a pilha. Nós testando. Ainda bem que tem o rádio na mesa. Então, meus irmãos, concluindo já aqui, vou ganhar mais 2 minutos porque terminou a pilha. Testando. Então, meus irmãos, aqui nós vemos a importância de nós termos cuidado com a autoridade que Deus nos confia. Nós lidamos com almas. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes a gente tem problemas no departamento financeiro. Às vezes um lar, sem temor, movido pela ganância de Judas, ele mete a mão
naquilo que não é dele, naquilo que é de Deus, que foi contribuído a Deus. Isso tem um peso? Tem. Isso traz um juízo? Traz. Principalmente no mundo dos homens, na justiça dos homens, quando há como tu buscar o ressarcimento. Agora, existe um problema mais grave ainda do que quando tu mexe em patrimônio. É quando tu toca em almas. Quando tu fere almas. Esse é mais grave ainda. Porque aí tu está mexendo com uma coisa de grande valor, que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Não podemos manipular as situações, meus irmãos. As consequências dos atos de Jacó. Mais 2 minutos, que eu tenho aqui. Tá? Tenho só 3. O Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus e nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara quando tentou ajudar. Os irmãos lembram aqui, nós comentamos lá no culto da ceia, o culto da melhor idade, a ajudinha que Sara e Abraão tentaram dar para Deus e o estrago que eles fizeram até o dia de hoje. O plano divino ao entregar Agar a Abraão, assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram sua história. O filho de Isaac enfrentou uma dificuldade após outra, até que por fim admitiu. Aí aqui é o Jacó, meus irmãos. E eu quero encerrar aqui. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, Gênesis 47:9. Aqui nós já temos um senhor já de idade bem avançada. Mais de 120 anos, provavelmente tinha Jacó aqui. E ele chega diante de Faraó, fazem as apresentações ali, e ele resume a vida dele. Jacó resume a vida dele numa frase: poucos e maus foram os dias da minha vida. Tanta manipulação, tantas escolhas erradas, tanta dor causada, tanto estrago deixado pelo meio do caminho. Teria sido tão melhor deixar nas mãos de Deus, deixar Deus fazer. Ele é Deus. Ninguém vai impedir o que Ele quer fazer. Pode demorar o tempo que for, Ele vai fazer. E aí o Jacó resume, mas aqui eu vejo a misericórdia de Deus, meus irmãos. Porque ao mesmo tempo que, aos olhos de Jacó, ele tinha tido uma vida com poucos e maus dias, Deus, quando olha para Jacó, Ele não olha nessa visão linear que a gente olha, limitada. Deus olha de cima, Deus vê o início e o fim de todas as coisas. E quando Deus olha o todo e Ele vê a evolução de Jacó como pessoa, como servo de Deus, como homem de Deus, Jacó se via como um homem frustrado, fracassado e perdedor. Já chega no Egito quase sem nada, porque tudo que ele tinha gastado para sustentar sua família naqueles 7 anos de fome. Chega quase sem nada no Egito. E aí, só que Deus dá uma descrição dele lá na carta aos Hebreus, que eu acho extraordinário. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que Jacó abençoa os seus filhos segurado na ponta do seu cordão, do seu cajado. Um homem que lá na juventude fazia do jeito dele, lá na sua velhice, depois que Deus o transformou, porque Deus o marcou pelo resto da vida, Jacó mancava pelo resto da vida. Ele foi dependente daquele bordão pelo resto da vida, daquele bastão para se segurar, porque Deus tinha marcado ele. Aos olhos de Deus, ali estava um homem fragilizado, humanamente, mas espiritualmente fortalecido. Um homem em condições de transmitir a bênção. Agora sim, não segundo o que ele achava, mas segundo o que Deus queria. Tanto que ele inverte a ordem. Quando ele vai abençoar os filhos de José, ele tinha que botar a mão direita na cabeça do Manassés, e ele inverte, ele põe na cabeça do Efraim. Faz uma troca ali. E aí o José vem, não, meu pai, não é assim, peraí, o primeiro é esse, não. Aos olhos dos homens, o primeiro é esse, mas aos olhos de Deus é o outro. E prevalece sempre a vontade de Deus.
Fiquemos em pé, meus irmãos, por favor. Vimos que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura e sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para toda a família. Assim como estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado o agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para com seu pai e seu irmão. Jacó passou muitos anos de sua vida sendo enganado até que teve um verdadeiro encontro com Deus e a sua vida foi mudada. Louvado seja o Senhor. Fazemos uma oração, pastor? Depois da oração, provavelmente o irmão Rafael vai entrar com louvor. Estaremos passando para o pastor a direção do culto. Pai eterno, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, que o teu nome seja sempre glorificado na nossa vida, que o teu Espírito Santo sempre nos guie no centro da tua vontade, e que a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia nunca se apaguem da nossa casa e da nossa vida, e que possamos confiar mais no Senhor, que possamos entregar ao Senhor todas as coisas sem reservas, sabendo que o Senhor fará da melhor forma, em nome de Jesus. Amém.